E o que me atraiu na Rocinha foi justamente a acessibilidade. Nas ruas, nas vielas, ou então nos becos, e a gente vê farmácia, a gente vê mercados. Antes da minha mãe morrer, a minha mãe, ela falava assim: filha, é tudo muito difícil, procure morar na Zona Sul, na favela da Zona Sul. Porque o que chover pro rico, respinga no pobre. Então, se tem água encanada pro rico, de alguma maneira essa água vai chegar pra gente. E o lugar que eu escolhi foi a Rocinha. Estando dentro da Zona Sul, a gente está perto de muitos lugares, né? A gente tem acesso a lazer muito próximo de casa, trabalho e oportunidades, né? Viver dentro da Rocinha é você ter aí um mercado amplo, né? Você descer um pouco o morro, você conseguir estar acessando um banco, acessar os mercados, de forma que não seja tão longe para a gente. Apesar de todo o preconceito com a situação de favela, é desses lugares que saiu, que a gente quer, o padeiro, 5 horas da manhã, 6 horas, o pão tá pronto, é porque o cara que sai 3 horas da manhã mora do lado. 11 de março de 2020. A Covid-19 é caracterizada pela OMS como uma pandemia. 17 de setembro de 2020. Há 6 meses, o estado do Rio de Janeiro confirmava a primeira morte por Covid-19. A vítima, uma empregada doméstica de 63 anos, que teve contato com a patroa recém-chegada da Itália e estava com a doença. Rocinha registra a segunda morte por suspeita de coronavírus em 24 horas. Rocinha lidera número de casos de coronavírus em favelas no Rio. Já são 34 infectados. Abril de 2020. Após perder filho e marido para a Covid-19, idosa morre da doença na Rocinha. Maio de 2020. Aí parece que caiu algo em cima de mim, assim, que vai massacrar, que vai amassar. Eu fiquei muito mal quando começou. No começo foi assustador. Toda vez que eu abria o Face, morria um amigo, era desesperador. E todo dia que eu abria era mais uma pessoa que eu conhecia, era uma família que eu conhecia quase inteira que faleceu. Lidar com uma questão que é mundial, mas ela implica diretamente no seu lar. Não se falava em pandemia ainda, mas se falava em termos técnicos de doença que a gente nem entendia. Quando começou de fato em março falar de lockdown, de pandemia, a gente já estava mais ou menos brifado do assunto e já estava tentando pensar em temas, em jeitos de falar isso sem distanciar das pessoas, porque a televisão só falava disso, porém falava em termos muito difíceis de compreender para a população como um todo. Assim. A gente tentou ficar focado no início em identificar as primeiras vítimas para... ainda na época, muito com a tentativa de conscientizar as pessoas, né? Aí minha sobrinha estava grávida, foi internada em maio, a neném ia nascer em julho, nasceu em maio, a neném nasceu, ela não sabia, ela foi desenganada, aí meus amigos, conhecidos, sabe, todo mundo indo. Camila, eu pirei, não quis saber de estudo, deixei de lado. E passa 2 meses, e passa 3 meses, minha mãe teve Covid. Foi a pior parte, meu Deus, foi horrível. Logo em abril, início de abril, minha mãe começou a ter os sintomas da Covid. Minha mãe foi a primeira. E aí foi efeito dominó. Ela, eu, minha avó, minha irmã, pá. Só que dos 4, o meu caso foi o mais sério, porque eu tive falta de ar, eu não conseguia levantar da cama. Eu fazia minhas caminhadas e parei de caminhar, né? Por causa desse Covid mesmo, por causa da chuva, né? Aí não tenho ido caminhar. Já aumentei 2 quilos. Mas ficar dentro de casa presa é muito ruim. Porque eu gostava de pegar o metrô, pegava o BRT, sabe? Nesse período de quarentena, meu pai ele tem muita mania assim, de caminhar na praia. Ele dá umas 3, 4 voltas aí em São Conrado brincando. Coroa de 70 e poucos anos. Ele ficou dando volta na laje. Ele dava 50 voltas para um lado e 50 voltas para o outro, para estar mantendo essa rotina dele de atividade física, né? Ele se alongava, coisas que ele ia fazer na Praia de São Conrado, ele teve que adaptar a fazer em casa. Faço faculdade, ainda não tinha começado, na verdade.
e tive que permanecer dentro de casa mesmo. Estava desempregado, tinha o interesse de conseguir o emprego, sendo que era inviável. Se o desemprego já estava em alta na época da pandemia, então ficou pior. Quando veio essa doença, que veio essa pandemia, aí que as pessoas sofreram mesmo esse impacto, que era a loja fechando, muita família sendo despejada porque não tinha como pagar o aluguel. Porque a primeira coisa que aconteceu foi a falta do emprego. Hoje a gente, pela Covid, viu famílias abandonadas por pais ou órfãos, entendeu? E as mulheres segurando. Mulheres sem renda são as mais afetadas pela pandemia na Rocinha. A conclusão é do levantamento feito pelo jornal entre junho e agosto na Rocinha, setembro de 2020. E eu, como sou a responsável pela minha casa, pelas minhas contas, tenho uma criança de 10 anos aqui em casa, eu me vi muito desesperada. E aí os pais, na pandemia, né, começaram a ir embora, foram mandadas embora do trabalho, as mães, só ficou o marido trabalhando. Muitas delas pegaram as crianças e foram para o norte, e ficou o marido, que juntou com outro amigo, ficou nessa casa, que diminuiu o aluguel, e elas voltaram para o norte, outras ficaram aqui. A senhora perdeu o trabalho por conta da Covid? Eu estava trabalhando, começou e tinha uma criança pequena na casa. Ela falou que morava na Rocinha, podia levar para lá por causa do lugar que eu moro. Foi gozado, você vir lá de fora, né? E que traz a doença para cá, e a gente dá dentro da Rocinha que está levando para eles. Mas eles ficaram preocupados com a senhora levar a doença para casa deles? Nossa, eu chegava, tomava banho, tirava a roupa lá de fora, tomava banho, entrava, passava álcool. E quando você entrava e saía dentro de casa. Eu queria levar a doença. Você sabe que tem igreja que doa a cesta básica, que a gente vai atrás de quem está fazendo isso para ajudar. Muito antes a gente já trabalhava com isso. Na saúde em si, você já ajuda as pessoas, né? Se preocupa com a cesta básica, olha, fulano não recebeu isso, não tem nada, vamos correr atrás, aí faz até entre si mesmo ali, pega 1 quilo de arroz de um, 1 quilo de feijão do outro, e aí você começa a se mexer e ajudar. O que a gente estava pensando não era na mínima sobrevivência, era em trazer algum tipo de dignidade para aquela pessoa. Então, depois a gente começou a descobrir que tinha outros gargalos, que tinha o gargalo da fralda, que tinha o gargalo do gás, que tinha o gargalo da água, e outras questões que não é que seja novidade, mas ficou mapeado em dados. Não tem como eu estar bem vendo a outra pessoa estar mal. Então, para todo mundo estar bem, tem que todo mundo se ajudar. Sabe, é um pacto coletivo mesmo. Todo mundo, um depende do outro. Não adianta eu tenho um arroz e feijão na minha casa, mas aí minha vizinha, o filho da vizinha tá chorando, e quem é mãe, principalmente, sabe qual é o choro de fome, qual é o choro de dor, e você tá dormindo e tá escutando o filho da vizinha chorando, e você sabe o que é, por que aquele choro e tudo mais. Então não tem como você manter uma saúde sã pensando nisso. A gente começou a desempenhar um papel que é do governo, a gente chamou pra gente uma responsabilidade que é do governo. Hoje é só o poder do dinheiro, sabe? Não tem mais o poder da comunidade. A Rocinha se tornou um lugar muito especulativo, né? A especulação imobiliária, né, muito alta, né? Então essa questão comunitária ela se perde um pouco. Aqui todo mundo está preocupado em alugar seu imóvel, muita gente, né? Todo mundo não, tem gente que está preocupado em como pagar. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral e ela necessita de aspirador, né? E passei um período de falta de luz na Rocinha, com ela foi horrível. Acabei tendo que sair de madrugada com ela para entregar para a mãe, que mora em Bangu, por conta de problemas de luz, que acontece bastante. Esse problema da água é de antes ou agora é pós-pandemia? Aqui sempre foi isso, aqui sempre teve problema de água, mas de uns tempos para cá, principalmente aí agora na pandemia, é que o negócio está ficando sério. Na falta de água, como é que faria a higiene adequada, né, numa época de Covid? Tem épocas que a Rocinha fica sem água, e nessa época de Covid já ficou. Como é que ficaria essa higiene? Como é que ela consegue fazer essa higiene sem a água? Muito complicado, porque você tem que tomar banho, você tem que lavar a mão, você tem que fazer a limpeza da casa.
Não sei, é como eu te falei, quando você já vem de um ano, assim, vamos dizer que dezembro de 2020, né? Faltou luz, ou faltou água. A gente vai se adaptando ao que pode. Aí vou ter gente que... Eu mesmo tenho vários baldes na minha laje. E esses baldes eu deixo tudo cheio lá. Se não estava lá aquelas coisas boas quando era público, imagina agora que está privatizado. A minha expectativa é de que melhore, óbvio. Como morador, a gente quer sempre que melhore. Só que, olhando assim, agora é uma empresa, né, que visa um lucro. Ou seja, ela vai querer sempre estar captando recursos. Então, se a gente olha para uma empresa que não tem um projeto consistente, que vise a qualidade dos moradores, eu espero que eu esteja muito enganado, mas eu não tenho boas visões em relação à privatização do saneamento de água, não. Eu tive muita dificuldade em vários momentos por conta de morar na Rocinha, de morar na favela, né? E aí eu lembro que em determinado momento da minha vida, uma pessoa que trabalhava comigo, que era muito legal e tal, só que ela vive ali na bolha dela, né? Ela tá lá no alto, na pirâmide, né? Então ela tem um pensamento muito distante da realidade que eu vivia, que eu vivo. E aí ela virou para mim, isso me marcou muito, ela virou para mim e falou: Monique, você é muito legal, você tem um currículo legal, mas tira a Rocinha, que você consegue emprego. E eu tirei Rocinha e eu consegui um emprego. Isso é para mostrar que como é louco, né? Como é louco, ao mesmo tempo que você tem uma luta para vestir mesmo essa camisa, uma luta para a gente elevar e mostrar as potências de dentro da Rocinha, como ao mesmo tempo gera uma luta interna, né? Gera uma briga ali. Acho que é muito ruim a gente residir em qualquer lugar e colocar nossa cabeça no travesseiro e sem saber se a gente está num lugar ou não seguro. É a questão da guerra, né? Quando tinha guerra do tráfico, acho que eu me vi uma pessoa extremamente nervosa, me vi tomando medicamento para dormir durante muito tempo, mas graças a Deus, quando acaba, sabe, a gente tem um alívio, um medo, a perda de direito de ir e vir é muito mais tensa do que a gente possa imaginar. A gente vê várias coisas erradas acontecendo, ao mesmo tempo a gente não pode fazer nada, porque esse ambiente ainda é um ambiente que a gente usa o ficar calado como arma de proteção, a autocensura é muito presente, né? Sempre brigando, né, contra essa violência instalada, essa falta de política, porque não tem violência pior do que falta de políticas públicas. E minha mãe me perguntou: você vai tomar essa vacina? Eu falei: mãe, eu tô doida para virar jacarô, crocodilo, seja lá o que for. Deus me livre. Você já conseguiu tomar as vacinas, Sueli? Já tomei todas. Tomei a primeira, a segunda, tomei a da gripe. Então, eu queria ser a primeira da fila. Quando chegou a minha faixa etária, né, de comorbidade, cedinho eu estava lá. Acordei e fui. Porque a gente precisa ter responsabilidade conosco e para com os outros, né? Você está vacinada então, né, dona Maria? Das 3. Das 3. As 3 porque é da gripe, né? É da gripe. Se vier a outra, eu vou tomar também. Negócio de medo de tomar vacina. Se não fosse essas vacinas, eu tinha ouvido muita gente desde o século, né? Sempre teve vacina. Abre a janela, abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela. Abre a janela, moço, abre a janela da favela. Você vai ver a beleza que tem por dentro dela.
quando você pensa em Rocinha? Quais são as coisas boas que vêm à sua cabeça? Eu penso em gente alegre, porque tem muitos vendedores que trabalham com muito gosto. Adoro a feira de domingo. A feira de domingo é uma característica muito marcante da Rocinha, eu amo. Eu lembro também de coisas boas, eu lembro dos desfiles que tinha dentro da favela, era bom, samba, né, que tinha um desfile. Teve aquela passeata gay, foi maravilhosa aquilo, meu Deus do céu. Ser favelado é sinônimo de luta política, né? Você está sempre reivindicando alguma coisa. Primeiramente, o direito a morar, depois o direito à cidade, você quer estar perto da praia, você quer estar perto do shopping, você quer estar perto do trabalho. Você passa a ter muito orgulho quando você olha para as Marias, pessoas que vieram há muito tempo, e que pegaram isso aqui que não tinha nada, que isso aqui foi tudo construído pelos moradores. Então, você pensar num lugar que é construído pelas pessoas que moram ali, apesar de todos os problemas, é para você ter muito orgulho, porque foi feito com muita luta. Então, você pensa em toda a história de luta quando você começa a conhecer, então muda completamente sua visão do que é ser favelado, né? Do que é você poder chegar no lugar e falar isso. Você fala com muita propriedade. Eu sou favelado e sou favelado mesmo. Não sou favelado porque você está falando, não. Sou favelado porque eu estou falando. Você tem que me respeitar.